Bom, nessa aula então a gente vai finalmente chegar no tempo de reverberação, na sua definição formal, e a gente vai chegar numa expressão que é o tempo de reverberação de Sabine, que foi a primeira estimativa, né, do tempo de reverberação feita, né, lá no começo do século XX. Isso tem uma significância histórica para nós dentro da acústica de salas enorme, tá? Então é uma aula para se emocionar um pouco, tá? Então, esse parâmetro, tá, tempo de reverberação, ele é o mais famoso dos parâmetros subjetivos da sala. Ele também é o mais velho, foi o primeiro a ser criado pelo Sabine, lá no começo do século XX, quando ele começou a estudar a acústica de salas de maneira mais formal, certo? É a primeira coisa que deu um norte numérico significativo, estável e robusto para a gente fazer projeto acústico, tá? A gente vai começar por ele, vai fazer algumas estimativas de cálculo de tempo de reverberação de uma sala sem tratamento, de uma sala com tratamento, para a gente ver as diferenças em que a gente chega, e a gente vai explicar um pouco também sobre o papel da absorção do ar e outros tipos de tempo de reverberação que são melhorias na fórmula do Sabine, porque como a gente vai ver, ela tem suas limitações intrínsecas, certo? Beleza. Então, de acordo com Sabine, e essa definição do tempo de reverberação é muito importante para nós, tá? O tempo de reverberação é o tempo que a densidade de energia leva para decair a 1/1000º da densidade de energia do estado estacionário, uma vez cessada a emissão da fonte. Então, a gente está falando exatamente das três regiões. A gente tem, para medir ou para calcular o tempo de reverberação, a gente tem que excitar a sala, a gente tem que esperar a sala atingir estado estacionário. Isso é muito importante, porque se a gente desligar a fonte aqui, a nossa medição de tempo de reverberação vai dar errado. Então a gente precisa esperar, isso é a definição da coisa, da quantidade, certo? A gente espera ela atingir o estado estacionário e ela chega aqui na densidade de energia da região B, que é constante, como a gente viu nas aulas passadas. E aí a gente desliga. E o tempo que leva para a gente sair desse ponto de densidade de energia aqui até 1/1000º desse valor, ou seja, 10 a menos 6 desse valor, esse tempo é o tempo de reverberação. Então, notem bem uma diferença primordial e que a gente precisa ter muito claro na cabeça. Tempo de reverberação não é o tempo que a reverberação audível dura. Isso não é tempo de reverberação. Por isso é tempo de reverberação de ouvido batendo uma palma numa sala. Eu diria impossível fazer isso. Por quê? Porque a reverberação audível vai depender de uma série de coisas. Por exemplo, vai depender da potência sonora da tua fonte. Então imagina que o teu alto-falante está emitindo um ruído baixinho, você vai parar de escutar mais rápido. Ou se tiver ruído de fundo maior, você vai parar de escutar mais rápido também. E aí você vai dizer, o tempo de reverberação é pequeno. Mas na verdade não é isso que o tempo de reverberação mede. O tempo de reverberação não mede a duração da reverberação audível. O tempo de reverberação mede o processo, a velocidade de decaimento aqui dessa curva. Tá? O quão rápido ele decai. Se ele decair devagar, vai levar mais tempo para ele atingir 1/1000º lá da densidade de energia estacionária. Se ele decair rapidinho, ele vai ter um tempo de reverberação curto, porque ele decaiu rápido. Então, o tempo de reverberação, ele na verdade está medindo a velocidade do processo de decaimento. E a gente viu, né, que essa velocidade, em escala log, ela se torna uma reta, que é muito fácil de medir, certo? E a gente pode também fazer a continha, e eu vou mostrar isso muito rápido para vocês aqui, que 10 a menos 6, ou seja, 1/1000º dessa energia aqui, em dB é 60, certo? Então, se a gente voltar, por exemplo, aqui para o nosso quadro, né? A gente tem que esse 10 a menos 6, se a gente plotar ele em dB, a gente vai ter 10 log, né? De 10 a menos 6, ou 1/1000º da energia do estado estacionário, dividido pela referência, que é a nossa energia de estado estacionário, isso vai dar 10 log de 10 a menos 6, que por sua vez é 60 dB. É por isso que a gente chama frequentemente o tempo de reverberação, o TR, né, de ou T60. Seria o tempo em que a densidade de energia leva para decair 60 dB. A gente vai ver que na prática a gente não consegue medir 60 dB de decaimento, mas esse é um detalhe que a gente vai entrar nas aulas que vêm, certo? Nas próximas aulas. Bom, como é que a gente faz então
para ter uma fórmula que estima o tempo de vibração com base no que a gente viu nas aulas passadas, né? A gente tem, né, as densidades de energia da região A, B e C, estado estacionário, na região B, ataque na região A e decaimento na região C. Para nós não vai ser muito importante a região A aqui, desde que a gente tenha deixado a fonte funcionar por um tempo suficiente para a sala atingir o estado estacionário. Mas para nós, as regiões de interesse são as regiões B e C para a gente estimar essa conta. Então, como é que a gente vai fazer? A gente tem, né, lembrando aqui, né, o estado estacionário dado por essa expressão e a região C dada por essa expressão aqui, certo? Então, a gente vai, para a gente estimar essa fórmula, a gente vai fazer o seguinte, né? Como que a gente avalia essa fórmula? A gente pega a região C, ela é função do tempo, não é? Então, a gente vai avaliá-la no que a gente chama de T60, que é esse tempo de reverberação, e a gente iguala isso a 10 a menos 6 da densidade de energia na região B, ou a 1 milionésimo dessa densidade de energia. Então, a gente vai pegar a região C, que é o nosso 4W C0 S alfa, e na menos C0 S alfa por 4V, avaliado aqui no tempo de reverberação. Eu quero descobrir qual é o valor desse cara, certo? Isso aqui vai ser igual a 10 a menos 6 da densidade de energia, que é o 4W C0 S alfa da região B. Então aqui eu tenho a região C avaliada em T60, que é o que eu quero descobrir, e aqui eu tenho 1 milionésimo da densidade de energia na região B, certo? Vocês podem perceber, né, que esse termo vai cancelar com esse termo, e para descobrir o T60, eu faço uma operação de passar o logaritmo dos dois lados. Pode ser qualquer log de qualquer base, vai dar certo, tá? Não precisa ser uma base específica. No livro a gente tem um log de base 10 por causa desse 10 a menos 6 aqui. Mas é passar o log em qualquer base, vai dar certo, tá? E se a gente fizer isso, tá, a gente vai chegar numa expressão em que a gente tem um T60, depois de alguma manipulação, que não é muito pesada, que vai ser igual ao volume da sala, dividido pela área total de superfície da sala, vezes o coeficiente de absorção médio da sala. E aí a gente tem uma constante aqui, entre colchete, que vai ser 6 log base 10 e, que é o número de Euler lá, o número E, né? A gente tem o valor dele ali do lado, 4 sobre C0. Certo? E, seguinte, o E vale 2,7183. Né? A gente sempre escreve E nas expressões E, é até difícil às vezes lembrar que ele é um número que tem esse valor. Tá? E se a gente assumir que a velocidade do som é 343 metros por segundo, o que nem sempre é verdade, depende da temperatura e da umidade, de uns outros fatores, mas a gente vai fazer essa pressuposição, a gente chega na famosa fórmula do Sabine, em que o T60 é 0,161, que é exatamente esse termo aqui entre colchete, vezes o volume da sala, dividido por S alfa médio. Certo? O S é a área da sala e o alfa médio é o coeficiente de absorção médio. Só para a gente conseguir ilustrar aqui, esse coeficiente de absorção médio, tá? Ele vai nos dar, ele é uma média ponderada das áreas. Então, ele vai ser 1 sobre o S vezes um somatório do alfa I SI, em que I representa a iésima superfície
da sala. Então, o que é esse alfa médio, né? Ele é uma média ponderada de todas as áreas. Então, você tem cada material, cada parede, cada pedaço de material poroso que você põe dentro da sala, cada placa de perfurada que você põe dentro da sala, vai ter um coeficiente de absorção e uma área, certo? Quanto maior for a área que você coloca para o seu absorvedor, mais ele vai contribuir para essa média ponderada. Se você usar um super absorvedor com uma área muito pequena, ele não contribui muito, certo? Então você precisa usar bastante área para cobrir, para aportar a absorção na sala, certo? Então cada superfície da sala vai ter sua absorção e sua área, e isso vai incorrer aqui no montante da absorção média da sala. Vai ser essa média ponderada. E é esse termo aqui que a gente vai, né, usar na fórmula do Sabine. Então, na fórmula do Sabine, a gente tem o 161, que vem desse cara aqui, né, o volume da sala, a área total e o coeficiente de absorção médio, que é dado por essa expressão aqui. E a gente vai fazer exemplos disso nas próximas aulas, certo? Uma última coisa que é importante aferir, né, é que este termo que está aqui no colchete, ele tem dimensão, certo? Ele não é um termo adimensional, ele tem a dimensão aqui da velocidade do som ali, né, do inverso da velocidade do som, então vai ser segundo por metro, o que vai implicar que a unidade do tempo de reverberação é segundo, certo? Então esse tempo de reverberação aqui, ele é dado em segundos, certo? A gente mede como uma unidade de tempo. Bom, sobre o tempo de reverberação, era isso. A gente vai entrar em mais coisas, mas esse é o primeiro tempo de reverberação de Sabine, definido aí dessa forma, certo? Ele mede o processo, a velocidade do processo de decaimento dentro da sala, tá? É isso, até mais.